Boa noite a todos. Meu nome é Manso Daco e hoje vou apresentar sobre habitações bioclimáticas de baixa renda no Senegal, sendo uma análise e a proposta de algumas recomendações. A apresentação vai abordar os seguintes tópicos. Primeiro, a introdução, sendo uma contextualização geral da problemática, da pesquisa e também falar sobre o problema de pesquisa. Em seguida, vamos mostrar e apresentar os objetivos, do trabalho, que nos permitiram chegar até os resultados. A revisão bibliográfica, sendo uma parte necessária para qualquer pesquisa. Vamos mostrar também, falar um pouco sobre o universo de estudo, a região objeto de estudo. E depois descrever, né, uma coisa muito importante que é a metodologia da pesquisa, para que no final mostrar um pouco dos resultados obtidos, né, no final da pesquisa. Então, esse trabalho, essa apresentação é sobre a parte da minha dissertação, de mestrado de 2022, feita na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no programa de pós-graduação da arquitetura e urbanismo. Então, falando um pouco da contextualização, ela parte dos crescimentos populacionais, mundial, no crescimentos populacional mundial, mas também do poder aquisitivo do acesso à eletricidade, né? E isso vai gerando algumas repercussões no meio ambiente, tais como a sua degradação e a sua poluição, mas também o aquecimento global, assim como vários desastres naturais observados nos 10 a 20, nos últimos 10 a 20 anos. As edificações, elas têm uma boa parte de responsabilidade, né, de responsabilidade nessa tendência, tanto na poluição do ambiente, como também no aumento progressivo do consumo energético. A Agência Internacional da Energia, ela levantou em 2021 que quase um terço do consumo energético mundial vem das edificações. Esse dado previsto para crescer de 30% até 2030 e 80% até 2050. Isso no mundo, mas foi estimado que as edificações também participam por aproximadamente 30% das emissões e diretas e indiretas de poluentes no meio ambiente. Vale lembrar que dentro desse grupo das edificações, as habitações elas representam em torno de 70%. No Senegal, as habitações elas representam 42%. E esse número, devido à urbanização crescente, que é uma realidade de muitos outros centros urbanos africanos, essas taxas de urbanização elas também vão continuar a crescer por mais 40, 50% até 2030. Então, isso vai tendo consequências tanto no consumo de energia, como foi falado anteriormente, e também no aumento de poluição no meio ambiente. No Senegal existe também uma outra questão preocupante, que é a questão do déficit habitacional, né, que é uma realidade cada vez mais óbvia, né, de muitos centros urbanos africanos e no mundo. Aqui no Senegal existe um déficit de 800 mil habitações, sendo que 25% do parque urbano construído atual é composto por habitações precárias e irregulares. Isso vem uma questão adjacente a esse problema, é a questão socioeconômica da população senegalesa, que não consegue arcar uma habitação de interesse social pelo seu valor alto, que consegue chegar a 200 mil reais, e a renda média dessa população, contrariamente à proposta que existe de habitação de interesse social, é de 1.250 reais, no máximo 2.000 reais, o que não compensa, né?
A justificativa desse trabalho, ela também parte de uma grande análise sobre o crescimento e muito forte da indústria da construção civil, produzindo edificações e habitações que não são adequadas às condições climáticas e culturais do local, e essa tendência sendo entrando no contexto de descaracterização das habitações e das práticas construtivas locais e tradicionais. Esse trabalho também, ele se justifica muito pela a questão atual, até hoje, inclusive contemporânea, do processo de criação de uma regulamentação de eficiência energética nas edificações habitacionais aqui no Senegal. Aí, para poder abordar, né, toda essa problemática, é necessário fazer uma boa pergunta de pesquisa, né? Questionar e colocar um problema de pesquisa, procurando saber em que medida as características bioclimáticas e culturais são determinantes nos projetos de arquitetura de habitações populares e baixa renda adequadas para o Senegal. E para isso foi estabelecido o objetivo geral de elaborar recomendações de projeto para habitações bioclimáticas de baixa renda numa região do Senegal, e essa região do Senegal tendo um clima semiárido, e essas recomendações de projeto, elas partem das características climáticas e socioculturais locais. Então, esses dois pontos, eles vão voltar muito na pesquisa, porque quando se fala de habitações adequadas para um lugar, precisa ser levado as características climáticas e socioculturais também, ao mesmo tempo. Para atingir esse objetivo geral, foram definidos três objetivos específicos. Primeiramente, é preciso identificar as práticas construtivas de baixa renda adequadas ao clima do semiárido, que é um clima específico mais desafiador, inclusive para a questão socioeconômica do Senegal. Também essas práticas construtivas adequadas à cultura do local e sua relação com um grande conceito hoje em dia muito falado na arquitetura, que é a arquitetura bioclimática e seus subconceitos, né? O segundo objetivo específico seria testar estratégias bioclimáticas, isso pela escolha de uma habitação existente aqui no Senegal. E esses testes passando por meio de simulações computacionais de desempenho termoenergético e o uso e a desenvolvimento também de medições internas, né, para ter uma melhor representação da realidade. E isso é um aporte muito grande tecnológico para o trabalho, né, produzindo dados que foram muito úteis para a interpretação e para que no final tenhamos recomendações mais fiéis com a realidade. E essas recomendações, elas precisam também passar pela proposta de soluções técnico-construtivas a essa edificação que foi escolhida como objeto de estudo. E essas soluções, elas precisam também partir das avaliações feitas dessas estratégias bioclimáticas aplicadas. A revisão bibliográfica, que sendo uma parte muito importante do trabalho, ela visa explorar dois grandes eixos teóricos. O primeiro, a arquitetura bioclimática, como eu mencionei antes, é que basicamente, ela trata de três grandes questões, que é a adequação da arquitetura com o clima, sendo basicamente uma forma da arquitetura olhar para o clima, pegar suas informações do clima, para poder se adequar nela, poder produzir espaço que consiga
casar, né, de certa forma, com condições climáticas locais, mas também ela, ao mesmo tempo ela se adequa ao clima, ela precisa das condições climáticas oferecer um conforto para o usuário. E, ao mesmo tempo, né, vem uma terceira e mais nova, né, questão da arquitetura bioclimática, que é cada vez mais a discussão ao redor da eficiência energética, inclusive que faz com que novas regulamentações mais modernas, mais contemporâneas, são cada vez mais levado com mais seriedade, por ser uma questão também contemporânea devido ao aquecimento global. O segundo eixo teórico é falar sobre a arquitetura popular de baixa renda. E existe aqui uma grande discussão, uma grande retórica entre os autores, porque a arquitetura popular, às vezes, ela é entendida por alguns como arquitetura tradicional, por outros como arquitetura vernacular, e por certos, né, que como arquitetura primitiva. Mas a gente conseguiu, pelo menos na minha leitura, né, de tantas posições diferentes entre os autores, de que a habitação popular, a arquitetura popular, passando pela habitação como espaço, né, propriamente do ser humano, ser uma representação da expressão sociocultural do espaço, né? E tem muitos autores, inclusive o Amos Rapoport, que escreveu um grande livro sobre isso, que vocês vão ver nas referências. Ao lado, né, dessa discussão, né, sobre a arquitetura popular como expressão sociocultural, é preciso voltar à questão sociocultural do espaço aqui no Senegal, passando muito pela autoconstrução, que é um fenômeno, principalmente no centro urbano aqui da capital de Dakar, onde o parque urbano é constituído de 80% de casas autoconstruídas. Isso tem a ver com muitas questões, muita falta de viabilidade dos materiais, da disponibilidade de materiais e tal. Então, também uma forma também como a população de requerer e de se expressar, né, no espaço. Então, depois disso foram identificados as práticas construtivas no clima semiárido, que são o uso da inércia térmica e das pequenas aberturas, a ventilação seletiva, usando o efeito de chaminé, e o sombreamento e a ventilação noturna. São práticas construtivas em que os autores sobre a arquitetura bioclimática falaram muito sobre e discutiram e fizeram muitos testes e análises sobre casas já construídas, casas tradicionais que usaram essas técnicas. E aqui, nessa segunda fileira, mostrando algumas referências locais existentes que fizeram uso dessas práticas para passar um pouco sobre o universo de estudo e região objeto de estudo, foi necessário, dentro da pesquisa, fazer uma caracterização geral sobre o Senegal, mostrando a sua localização, as suas regiões administrativas, mas era importante também fazer uma caracterização climática geral do Senegal, para mostrar de que do norte para o sul temos um clima desértico, semiárido, árido e um clima chamado de subguinense, que é um clima mais tropical, mais parecido com o Nordeste do Brasil, por exemplo, o Norte do Brasil. Essa caracterização climática também foi uma fase dentro da pesquisa e se teve mais clareza, sobre o contexto eh, de geolocalização mesmo da pesquisa, porque permitiu explorar mapas de temperatura, dados sobre umidade relativa, sobre pluviometria. Também foi possível também, ao lado dessa caracterização climática,
tentar investigar um pouco mais sobre a questão socioeconômica no Senegal. E isso era muito importante, já que se fala de uma arquitetura que quer aliar as características climáticas e as características socioculturais, é preciso ver qual é a quantidade de média de pessoas por família, quais são essas habitações, como elas são feitas de cabanas, barracos, são habitações térreas, são mais apartamentos. Isso por região ela vai mudar bastante. E também falar também sobre os sistemas construtivos dessas habitações. Elas são construídas em quê? Em cimento, em adobe. Então, de acordo com a região, e isso com o clima do local, do clima da região e da cultura da região, esses dados vão mudando, né? E vão moldar o contexto do Senegal. Depois que foi feito um apanhado geral, uma exploração geral do Senegal, a gente foi entrando cada vez mais, né, explorando a região objeto de estudo, porque no trabalho se escolheu uma habitação para fazer os testes, as análises, as avaliações de desempenho termoenergético. Então, era preciso estudar a região, a sua localização, seus dados de temperatura do ar anuais, tanto de umidade do ar, de pluviometria, de nebulosidade, da direção e da velocidade dos ventos, porque tudo isso vai permitir a elaboração e a escolha certa das práticas e das estratégias bioclimáticas que são mais adequadas para essa região, mas também nessa região que se faz uma caracterização mais cultural, para ver as comunidades locais, tradicionais, quais são as suas práticas de construir, quais são seus modos de construir, quais são seus modos de morar. Então, e nessa região de Thiès, temos a etnia predominante, que é a etnia Wolof, que é uma das mais importantes do país, e sobre os seus modos de morar e de construir, a gente vê a importância da hierarquia familiar, né? A importância de viver em comunidade dentro de concessões, de analisar também as questões físicas, construtivas, né, das casas que são feitas com adobe ou palha, e os formatos das casas, se elas são circulares, quadradas, ou hexagonais. Então, tudo isso foi sendo explorado de concessão a concessão, de vila por vila, né? É importante também ver que, culturalmente, nessa etnia, nessa região, ver a importância e a predominância do uso dos espaços coletivos, né, como áreas livres, tendo uma possibilidade imensa de uso e de função, né? E tem uma frase muito importante, né, sobre a concessão como um modo cultural de viver, uma estrutura social, uma maneira de enxergar o mundo por meio da comunidade, lembrando a habitação popular como uma expressão sociocultural do espaço, né? A gente foi explorando também outras características culturais, como a forma que se constrói, que se coloca a estrutura das casas para ter a cobertura. Por exemplo, aqui a estrutura dos pilares que vão segurar a cobertura das casas tradicionais, elas vão mudando de acordo com a posição do membro da família, né? Se for o chefe da família, se for a irmã, a avó, a pessoa mais antiga da comunidade. Então, tem uma riqueza de informação sobre as técnicas, por exemplo, de fazer o trançado das palhas para cobrir essas casas, essas cabanas, né? E mostrar também um pouco sobre o sistema construtivo de paredes, como ele se faz, né? O uso também da parede pálpita, como existe no Brasil. Então, foi uma pesquisa, né, que permitiu também a elaboração, né, de muito
de muita exploração sobre a questão cultural, né, do Senegal, da questão cultural sobre as etnias, como elas constroem, como foram pensadas essas habitações. Para não delongar muito sobre essas caracterizações, é preciso mostrar um pouco da metodologia da pesquisa, né, que partiu de uma revisão da literatura, e era preciso fazer uma caracterização tanto do universo como da região do objeto de estudo, falar um pouco sobre os aspectos físicos, socioculturais, né, dessas regiões, mas também da habitação que foi escolhida, porque nessa habitação que foram feitas as avaliações. Essas avaliações, elas passam pela a avaliação de desempenho térmico, usando medições internas e usando procedimentos de simulação termoenergética, que é um procedimento tecnológico que foi muito importante para as recomendações finais. Os resultados da pesquisa, né, a gente vai mostrar um pouco, né, não entrando muito em detalhes, mas foi importante, né, toda essa exploração, toda essa visita, né, nessa habitação que está localizada em Thiès, é a casa é uma casa familiar da minha família, e nessa habitação foi feito um registro fotográfico imenso, né? Também essa casa foi representada, foi de forma digital, dentro de vários programas para poder fazer as simulações, mas também poder fazer uma caracterização física dos materiais, das portas, da localização dos ambientes, mas também fazer um estudo sociocultural dentro da casa, a localização dos móveis, a relação do interior com o exterior, a quantidade de salas, de espaços de convívios, a questão das circulações dentro da casa, né? Então, a questão da relação do coletivo com o individual, do íntimo com o público, né? Então, foi importante fazer esse primeiro levantamento. E depois desse levantamento era preciso pegar algumas medições internas. E essas medições, elas foram feitas com esses equipamentos que foram localizados nesses pontos aqui nas plantas, para gerar esses gráficos que depois foram analisados e foram comparados para ver quais são os momentos dos dias em que a temperatura aumenta mais ou abaixa mais. Então, para saber quais são os horários mais críticos em relação ao conforto dos usuários dentro da casa, a mesma análise foi feita usando a tecnologia da simulação termoenergética, que foi uma ferramenta muito poderosa, né, para ver as questões, por exemplo, de conforto de simular o conforto dos usuários no ano inteiro, de acordo com os ambientes dentro da casa, né, a cada 30 minutos ou a cada hora. Então, essa foi uma ferramenta muito importante que continua sendo para a exploração de outras questões dentro da habitação, mas ela foi também muito, 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 muito importante e primordial para a possibilidade de poder fazer os testes, simulando a modificação da casa, da habitação escolhida, aplicando algumas estratégias bioclimáticas. Aqui nesse caso, a gente modificou o sistema construtivo usando o bloco de terra compactada, que é um material mais tradicional, mais voltado a práticas construtivas culturais, né, antigas, e vemos já pelo menos no processo de simulação, vemos um desempenho térmico melhor e um conforto também maior. Fomos ao lado dessas modificações do sistema construtivo, fomos simulando que tal modificar o tamanho das janelas,
quais são as repercussões, e foram feitas muitas análises, muitas comparações, também usando vários métodos de gráficos, de mapas, como, por exemplo, esse aqui é um diagrama de balanço térmico para saber quais são, os movimentos de energia, de ganhos e de perdas dentro da casa, por pessoa, pelas pessoas, pela ventilação natural, pela iluminação, né, ou pela radiação solar. Então, foi realmente um estudo muito grande, foi realizado, e eu convido todo mundo né, ler o meu trabalho. Então, eu agradeço todo mundo. E falando assim sobre as considerações finais, de que basicamente as pessoas, as comunidades tradicionais, elas entenderam que a forma ela segue a função. Mas qual é essa função? A função ela não é só do uso da casa, mas ela é uma função de como a gente vê o mundo pela nossa cultura, pelo nosso entendimento de que é uma sociedade, mas também é preciso, né, voltar sobre a arquitetura bioclimática e seus preceitos, seus subconceitos, porque ela coloca muito em prioridade as questões climáticas, porque atualmente a gente está, é muito importante levar em consideração os aspectos climáticos, porque estamos numa urgência, né, ambiental que precisa ser resolvida e curada, né, com a solidariedade e o apoio de todo mundo. Então, a contribuição desse trabalho foi também a tecnologia da simulação térmica, que pode ser utilizado para fazer estudos comparativos sobre muitas questões físicas da casa, entre duas culturas, entre duas regiões, mas, né, espero que consigamos ter mais momentos para apresentar esses trabalhos e pesquisar mais sobre a questão habitacional, no mundo. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Muito obrigado. E aqui são as referências, né, que foram utilizadas no trabalho, né, caso vocês estejam interessados. Muito obrigado.